Olá, senhores. Hoje é dia 30 de novembro de 2024. Primeiro, obrigado por estarem aqui assistindo este vídeo. E hoje os seguintes temas serão abordados. O primeiro, a denúncia referente a uma grande fábrica chinesa que está sediada na Bahia, onde funcionários estariam sendo agredidos fisicamente, trabalhando mais de 12 horas por dia contra a própria vontade e sofrendo todo tipo de humilhação e insegurança no trabalho. O segundo tema é a mais nova medida de controle e de busca por tirar nosso dinheiro do Estado brasileiro, o Cadastro Nacional de Animais Domésticos. E, por fim, o tema principal deste vídeo, o Drex, ou a moeda digital de curso forçado. O último prego no caixão de toda e qualquer liberdade que nós possamos ainda ter. Bem, o governo do presidente Lula, desde o início de sua gestão, decidiu estreitar relações com a ditadura chinesa e com ela incrementar convênios que tratam do setor de comunicação estatal, automóveis e moeda estatal. É sabido por todos que o Partido Comunista Chinês tornou o povo da China cativo de uma ditadura. Inexiste naquele país liberdade de pensamento, de credo religioso ou de autodeterminação sexual. Grupos de ativistas LGBT não têm terreno fértil para as suas ideologias na ditadura chinesa. Porém, o governo do presidente Lula e a esquerda brasileira, sabe-se lá por quê, sempre buscam aliar-se a países ditadores que desrespeitam o ser humano de todas as formas possíveis. Países onde inexistem direitos trabalhistas, direitos das mulheres, direitos de grupos LGBT e, principalmente, inexiste o direito da liberdade de pensamento e de livre associação pacífica entre os indivíduos. Na minha infância, aprendi com os mais velhos que semelhantes atrai semelhantes. Pois bem, uma empresa da ditadura chinesa tratar funcionários em solo brasileiro como se fossem escravos. Qual a surpresa? Em uma ditadura, todos são escravos do tirano ou do grupo de tiranos no poder. E a grande questão é a seguinte: os senhores estão vendo grandes mobilizações dos grupos de esquerda em protestos contra as atrocidades cometidas por essa empresa bilionária chinesa em solo brasileiro? Ao que parece, a esquerda brasileira só tem raiva de bilionários de direita. Basta ver que você nunca verá um seguidor da esquerda brasileira criticando os bilionários irmãos Joesley Batista. E entrando no segundo tema, a classe política brasileira chegou ao cúmulo de criar um cadastro nacional de animais domésticos. E eu creio que muitos dos senhores irão achar isso uma coisa boa. Afinal, pessoas que abandonam seus animais nas ruas serão mais facilmente encontradas e penalizadas. E aqui está o erro dos senhores: voluntariamente querer dar mais poder ao Estado para controlar suas vidas. O projeto de lei 3.720, do ano de 2015, de autoria do deputado licenciado senhor Antônio Carlos Gomes da Silva, hoje é o projeto de lei número 2.230, do ano de 2022. E, claro, o projeto é recheado de boas intenções e tem como justificativa que o Estado irá usar tal Cadastro Nacional de Animais Domésticos para que possa promover ações públicas de controle sanitário. Os senhores acreditam mesmo que, com a criação desse Cadastro Nacional de Animais Domésticos, a União
os estados e os municípios irão criar hospitais veterinários que funcionem com lisura em todo o território nacional? Caso os senhores creiam nisso, peço que observem a realidade que os cerca. Senhores, nós não temos hospitais nem sequer para seres humanos, que dirá para animais. Os municípios não conseguem cuidar com lisura e eficiência de uma praça. Como irão cuidar com lisura e eficiência de hospitais para animais domésticos? E aqui confronto os senhores com a verdade incômoda. As pessoas estão cada vez mais preferindo a companhia de um animalzinho à companhia de outro ser humano, pelos motivos mais variados. E as pessoas se apegam aos animais. E o Estado brasileiro, o mesmo Estado que está com uma dívida pública de 9 trilhões de reais, percebeu que as pessoas amam seus animais domésticos. E como eu já disse em outro vídeo, a burocracia estatal, a classe política, enxergou no amor de um indivíduo por seu animalzinho um fato gerador, ou seja, a possibilidade de cobrar impostos. Senhores, pensem comigo. O tal cadastro nacional terá um custo. E quem os senhores acham que irá pagar tais custos? E como nossa classe política acaba de criar mais uma obrigação para o povo, então todos aqueles que não cadastrarem seus animais estarão às margens da lei, ou seja, serão criminosos. E bastará que algum servidor público fique aborrecido com algum indivíduo e terá facultada a possibilidade de criminalizá-lo por ter um animalzinho não cadastrado. Resumindo, o tal Cadastro Nacional de Animais Domésticos é mais uma obrigação e mais um custo para o cidadão, e mais uma possibilidade de punição do Estado contra qualquer cidadão. E muitos que se dizem de direita irão aplaudir mais este poder, mais este controle do Estado sobre as nossas vidas. E falando em controle, chegamos ao terceiro tema deste vídeo, o Drex, ou a moeda digital de curso forçado. Bem, senhores, infelizmente, eu creio que o conceito de moeda de curso forçado seja estranho à maioria das pessoas. As pessoas sabem o que é uma nota, uma moeda, o que é um real. Mas por que moeda de curso forçado? Por que moeda fiat? Bem, uma moeda é fiat porque ela circula no país com base na confiança, ou seja, teoricamente, o brasileiro voluntariamente confia no real. Mas como podemos dizer que o brasileiro confia na nossa moeda se a maioria dos brasileiros nem sequer sabe o que é uma moeda de curso forçado? Então, vamos primeiro ler um pequeno trecho do livro A Moeda e a Lei, de Gustavo Franco, página 13, onde ele diz o que é o dinheiro. Aqui está o livro, senhores. O dinheiro é uma construção social que se confunde com a comunidade que lhe dá existência. E isso muito mais claramente depois de 1933, quando deixa de ser um talão de custódia de metais preciosos universalmente aceitos para se tornar uma abstração, a criatura de uma lei nacional. Essa interrupção dos vínculos com a natureza, passando a moeda ao terreno das convenções, foi das mais importantes inovações a assinalar o início da Era Moderna, ou da contemporaneidade. Os relatos sobre as origens da moeda dão conta de que o dinheiro foi inventado muitas vezes em muitos lugares,
não resultou propriamente de progresso tecnológico, mas de uma espécie de revolução mental ou da criação de uma nova realidade intersubjetiva. Tudo começa com a adoção espontânea e conveniente dos metais preciosos ou de efeitos comerciais, como meios de pagamento. E, após percorrer um longo período de descoberta, adaptação e convergência, parece terminar triunfantemente no papel, quando a moeda cria asas e escapa da sequência intuitiva que ordena a sua origem e seu desenvolvimento. Como podemos ver, o dinheiro surge entre indivíduos por ordem espontânea, um conceito de Hayek, onde as pessoas voluntariamente usavam coisas que valoravam para que as trocas entre si fossem facilitadas. No lugar de carregar um boi e 100 quilos de arroz para fazer-se uma troca, duas pessoas escolhiam algo que ambas valorizassem, algo que fosse facilmente transportado, e adquiriam o produto que a outra pessoa estivesse ofertando, fosse o boi ou o arroz. Aqui, senhores, trata-se de um exemplo simplório para que se possa entender de forma lúdica a origem do dinheiro. E vale lembrar, qualquer coisa pode se tornar dinheiro, desde que os indivíduos valorem tal coisa. Pois bem, os indivíduos, ao longo dos milênios, decidiram que o ouro e a prata têm alto valor e, portanto, tais metais tornaram-se uma moeda de troca aceita praticamente em qualquer lugar do mundo onde exista comércio. Como a quantidade de ouro e prata existentes no mundo é finita, a expansão monetária e o aumento dos preços ficavam limitados. Porém, havia uma métrica mundial que determinava o valor das moedas, o ouro e a prata. Vejamos um exemplo lúdico e anacrônico. Se os senhores pegassem R$ 1 e fossem em um banco, poderiam trocar esse real por uma certa quantidade de ouro ou prata. Isso quer dizer que o real, neste exemplo, era lastreado em ouro ou prata, ou seja, para que se emitisse um novo real, seria mister ter-se o seu valor equivalente em ouro ou prata. Senhores, vale lembrar que estes exemplos são imperfeitos e lúdicos. E eu não estou abordando a questão dos centavos e do níquel, as moedas em puro ouro ou prata e as fraudes que muitos governos fizeram em tais moedas de puro metal precioso. Também não estou abordando os padrões ouro e flexível, e nem, no caso brasileiro, a caixa de estabilização. Isso demandaria muito tempo e, sinceramente, eu não creio que os indivíduos estejam interessados nisso, infelizmente. Trata-se apenas de um exemplo simples para todos aqueles que não estão familiarizados com temas como moeda, valor e dinheiro. Pois bem, no ano de 1933, uma lei de número 23.501 foi decretada aqui no Brasil. E tal lei determinava que, do dia 27 de novembro de 1933 em diante, não se poderia mais fazer nenhuma transação usando o ouro como moeda. E agora, oficialmente, não haveria mais a possibilidade de alguém trocar o dinheiro que tivesse por ouro. Mas digamos que alguém tivesse ouro guardado em um banco. Bem, você iria no banco cobrar o seu ouro e o banco te daria um monte de cédulas de papel e te diria que aquelas cédulas eram o valor equivalente ao ouro. Se os senhores desejarem aprofundar-se neste tema, sugiro começarem pesquisando as caixas de estabilização do ano de 1926 e o decreto de número 5.108 do mesmo ano.
Naquela época, no ano de 1933, muitos indivíduos disseram que não fazia sentido ter-se em circulação no Brasil um dinheiro que não tinha seu lastro em nada, um dinheiro que era só um pedaço de papel emitido pelo Estado. Muitos acreditavam que esse dinheiro sem lastro não teria êxito. Porém, a realidade nos mostra justamente o contrário. E agora, com cada país tendo sua própria moeda, sem um lastro internacional comum a todos, como saber quanto cada dinheiro realmente vale? Nos dias de hoje, por que o dólar vale mais do que o real? Por que o euro vale mais do que o real? Bem, senhores, isso é tema para um próximo vídeo, bem mais longo e complexo. A grande questão é que a moeda, atualmente o real, tem curso forçado porque o Estado determina que o real é, obrigatoriamente, a moeda usada para que se realize transações entre os indivíduos. O Estado te obriga a usar o real para comprar arroz, carne, pão, qualquer coisa tem que ser comprada com o real. Porém, temos um sério problema, porque o governo do momento pode determinar o quanto o real vale. O governo pode, a exemplo do que aconteceu na época da Unidade Real de Valor, o RV, determinar que um real vale o mesmo que um dólar ou um euro. O governo pode determinar que o preço do dinheiro, os juros, são de 1% ou 10%. E com base em que os burocratas determinam o quanto vale o nosso dinheiro em relação às outras moedas. Esse é mais um tema complexo que não abordarei neste vídeo, porém que os senhores podem pesquisar. E sugiro que comecem pesquisando a Lei número 4.595 do ano de 1964, a lei que criou o Banco Central do Brasil, que teve como primeiro presidente o senhor Dênio Nogueira. Bem, teoricamente, estamos usando um pedaço de papel sem lastro em nada desde 1933 para viver. As pessoas matam e morrem por esses pedaços de papel, que hoje chamamos de real. Mas agora, caminhamos para uma fantasia maior que o simples pedaço de papel. Caminhamos para a fantasia dos dígitos. Sim, senhores. Quando pagamos uma compra no mercado, com um cartão de débito, crédito ou Pix, estamos presenciando a mágica de ver-se dígitos pulando de um lado para o outro. Não existe ouro, prata, moeda em papel, são apenas dígitos. Porém, os senhores podem, sem que o Estado saiba, pegar 2 notas de R$ 10 e comprarem um refrigerante. Mas agora, com os meios de pagamento, como cartão de débito, crédito ou Pix, o Estado sabe exatamente o que os senhores compraram. E sei que isso pode parecer uma bobeira, mas não é. Remédios, coisas de caráter pessoal, todo o seu consumo nas mãos do Estado que, mais uma vez, vai estar controlando a sua vida. Atualmente, se algum burocrata decide que um indivíduo fez algo errado, mesmo que tal indivíduo não tenha feito nada de errado, ele pode simplesmente determinar o bloqueio de todas as contas bancárias de tal indivíduo e, do dia para a noite, tal indivíduo não tem como comprar nada. Agora, imaginem se todo o dinheiro tornar-se meros dígitos, se todo o dinheiro for virtual.
Se algum burocrata decidir que um indivíduo ou um grupo de indivíduos está incomodando sua vida, poderá simplesmente apertar um botão e acabar com qualquer possibilidade de comercialização de um ou de muitos. Digamos, hipoteticamente, que algum governante mal intencionado fique bravo com a população do sul do Brasil, devido a seu histórico de votação. Isso é uma hipótese, é só a construção de uma linha de raciocínio. E daí decida perseguir os líderes de tal população e até a própria população. Simplesmente bastará que ele insira alguns comandos num computador e tais indivíduos de tal região não poderão mais realizar nenhuma transação comercial. Ou digamos que algum burocrata decida que seus filhos não podem mais beber refrigerante ou que os senhores não podem mais consumir carne ou comprar cerveja. Bastará que tais burocratas impeçam os senhores de realizarem transações comerciais e seu dinheiro, que agora são somente dígitos, ficará bloqueado. Vale lembrar de um projeto de lei recente onde estavam querendo tornar crime o porte de dinheiro. Sim, senhores, um deputado do PT apresentou um projeto de lei onde seria crime o indivíduo andar com dinheiro em espécie, andar com notas ou moedas de real. O tal projeto de lei é o de número 4068 de 2020. Entendam, senhores, sem ter o pleno controle do próprio dinheiro, nós iremos nos tornar escravos do Estado. E aqui vale ler, para terminar, um trecho do livro de Gustavo Binemon, de nome Uma Teoria do Direito Administrativo, onde, na página 84, o autor explica o que é o organicismo hegeliano, um pensamento que sustentou as práticas do nazismo, fascismo e que, até hoje, sustenta as práticas comunistas. Aqui está o livro. Vamos ler. O pensamento organicista funda-se na ideia de que o indivíduo é, essencialmente, uma parte do todo social e de que o bem de cada um só se realiza quando assegurado o bem comum. Assim, tanto no organicismo antigo, Aristóteles, como no moderno, Hegel, a associação transindividual e os interesses do grupo social goza de supremacia sobre os interesses de suas partes, isto é, os indivíduos. Para Hegel, por exemplo, os indivíduos têm no Estado o seu mais elevado ser, daí decorrendo a superioridade intrínseca do bem comum, assegurado pelo Estado, sobre as liberdades individuais. Como é trivialmente reconhecido, o organicismo hegeliano representou a matriz teórica dos grandes sistemas políticos totalitários que varreram o mundo no século XX, o nazifascismo e o comunismo. A ideia de felicidade como um projeto essencialmente coletivo e o descaso com a autonomia pública e privada da pessoa humana pavimentaram o caminho liberticida das ditaduras de direita e de esquerda, que elevaram o Estado à condição de finalidade última e suprema da vida dos cidadãos. Bem, o vídeo ficou mais longo do que deveria. Porém, caso alguém ainda esteja assistindo, eu agradeço muito. Faltou falar sobre muitas coisas, entre as quais a relação visceral que existe entre bancos e o Estado. Sendo o Estado o dono da moeda e o banco a instituição que vive de comercializar a moeda, eu deixo uma pergunta: quem manda em quem?
O Estado manda nos bancos ou os bancos mandam no Estado? Caso se interessem, sugiro a leitura do livro de Ney Carvalho, de nome O Encilhamento. Hoje, eu não estou com a saúde muito boa, porém fiz o melhor que pude para conseguir levar aos senhores um pouco das parcas informações que venho adquirindo. Desejo que todos tenham um excelente final de semana, que mantenham-se firmes e alertas. E aos mais jovens, repito o que sempre falo: honrem seus pais. Um grande abraço a todos, que os senhores tenham um excelente final de semana.